Boa noite, sejam todos bem-vindos. Lembrando que a nossa aula irá ficar gravada, certo? Eu sou a professora Andréa Lúcio, sou a professora que vai ficar com vocês na disciplina de extensão universitária. Podemos iniciar? Sim. Sim. Pessoal, qualquer dúvida, certo? De acordo com o que eu for apresentando os slides, vocês podem ir tirando a dúvida, pode usar o chat, pode usar o áudio, levanta a mãozinha. O importante é que vocês saiam daqui sem nenhuma dúvida sobre a disciplina. Então, assim, sejam muito bem-vindos, né, à disciplina de prática de extensão universitária do curso de Pedagogia de EAD. Nós vamos aprender um pouquinho o motivo pela qual a extensão como componente curricular é de grande importância. Então, dessa forma, a gente percebe o quê? Que os cursos de graduação, a responsabilidade que a gente tem que ter referente aos nossos profissionais que nós estamos colocando no nosso mercado de trabalho. Então, por que a importância da extensão? Porque extensão, ela é a junção de quê? Da teoria com a prática. Não sei se vocês já ouviram falar, mas às vezes acontece a gente estar assistindo uma aula de um professor e a gente acaba dizendo, esse professor, ele tem muito conhecimento teórico, porém, ele não tem uma boa metodologia de aplicar o conhecimento dele, ele não tem uma prática de sala de aula que nos leva realmente a entender o conteúdo. Então, extensão, ela vem justamente para quê? Para fazer essa junção entre a teoria e a prática, para que vocês tenham uma noção de quando vocês forem trabalhar em sala de aula ou em qualquer outro ambiente, certo? Onde a pedagogia permita, que vocês saibam fazer essa ligação entre teoria e prática. A resolução da lei é a número 7, de 18 de dezembro de 2018. Tá ruim, Eduardo? De 2018. Então, essa é a lei que embasa toda a nossa disciplina de extensão. A gente vê que não é uma resolução muito antiga, né? Que é de 2018 para cá. Então, é algo que já se vinha se pensando. E vamos prestar bem atenção, gente. Um aviso bem importante para vocês é que a extensão, ela não é estágio, certo? Não vamos confundir as disciplinas. Hoje mesmo, no chatzinho lá da plataforma do AVA, uma aluna já colocou assim, professora, mas como é que eu estagio nessa disciplina? Como é que acontece esses estágios? Eu tenho que ir todos os dias? Eu tenho uma carga horária para cumprir? Então, assim, eu quero que vocês desassociem essa questão de extensão e de estágio. Estágio, existe uma carga horária que vocês têm que cumprir, e o estágio, ele só pode acontecer em quê? Em ambientes oficiais. Já a extensão, não. Ela pode acontecer em ambientes oficiais e não oficiais. E o que seriam esses ambientes oficiais, professora? E esses ambientes não oficiais? Os oficiais seriam as escolas e os não oficiais seriam ONGs, igrejas, certo? Então, assim, vocês podem também aplicar o projeto de extensão nesses outros lugares. Vamos ver como é que está organizada a nossa disciplina. Tem o fórum de apresentação, certo? Aí vem o questionário do projeto, que o nosso projeto ele tem o quê? Introdução, justificativa, objetivo geral, objetivos específicos, metodologia e o cronograma das atividades. Então, esse ano, o que é que a gente achou melhor? A gente já entregar um projeto a vocês. Um projeto onde o tema ele é bem amplo, só que vocês têm que trabalhar os subtemas dentro desse tema, abrangendo ele. Eu vou mostrar também um projeto para que vocês entendam. Tem o relatório. José Fábio, quer falar? Oi, José Fábio, você quer falar alguma coisa? Posso continuar, gente? Pode.
Pronto, então, assim, o relatório. O que é que vai Pode. contemplar o relatório de vocês? É um breve contexto, certo? Vocês vão falar sobre a instituição onde for a ação executada e a contextualização da problemática e a metodologia detalhada. Somente isso no relatório, que eu também vou apresentar aqui para vocês. Os resultados alcançados, as considerações finais, as referências, os registros fotográficos, aí tem a ficha de frequência, certo? Que é assinada pelo supervisor da ação. Lembrando, esses registros fotográficos, gente, eles são obrigatórios. Caso o aluno mande só o relatório e lá não esteja contando os registros fotográficos, então não vai ser válido aquele relatório. É de suma importância. Professora, a senhora está me ouvindo? Está Estou ouvindo? sim. Estou sim. Tá, com licença. A senhora falou que o projeto ele pode ser aplicado em ONGs e instituições. Porém, a proposta que veio agora no quarto período, a proposta indica que ele só deve ser aplicado em sala de aula. Pronto. O nosso projeto, lá quando você entrar, você vai ver que lá ele dá essa abrangência de vocês aplicarem em qualquer lugar, porque você viu qual é o tema lá, não viu, José Fábio? Que é os direitos humanos, os deveres e os direitos da criança e do adolescente. Vice senhora. Pronto, então assim, não é obrigatório ser só na instituição de escola, não. É tanto que eu coloquei aí, ó, um slidezinho para vocês saberem. Pode ser em casa lá, fundações sociais, certo? Instituições que vocês trabalhem com público infantil, não tem essa obrigatoriedade de ser somente em escola, não. Não tem como. Ok, professora. É porque, professor, eu estou pastor aqui na cidade que eu estou residindo. E eu tinha o desejo de aplicar esse projeto, falando sobre a questão da conscientização do direito da criança dentro da instituição, a aproveitar. E se a senhora me der a oportunidade de fazer coletivamente aqui com alguns companheiros de sala de aula aqui de estudo, Pronto. levar eles. Pronto, vou passar agora, José Fábio, essa informação também, olha. Perfeito. Pode ser em escolas e em igreja. Quando fala em instituições, é instituições no geral. É da maneira que eu expliquei a vocês, olha. Não são em ambientes oficiais. Seria oficiais o quê? Apenas escola. Então, pode ser oficial e não oficial, diferente do estágio. O estágio tem que ser em escola, somente em escola, não pode ser em outro lugar, certo? Já a extensão, não. Você pode aplicar perfeitamente na igreja. A extensão, ela pode ser feita em grupo até de 4 pessoas, certo? 4 componentes. Então, você pode convidar os seus amigos e você pode executar a sua ação junto com os colegas em grupo. Ficou claro, José Fábio? Ficou, professora, sim. Muito obrigado pela informação, porque eu estava lá, vendo lá na plataforma, eu disse, olha, o último projeto agora parece que vai ter que ser aplicado na escola. E eu tinha esse desejo de aplicar na igreja. Não é obrigado a ser só na escola, não, certo? Pode ser em todos esses lugares. Muito obrigado pela informação. Por nada. Pronto, gente. Ó, então, olha. Recapitulando, pode ser em escolas, em igreja, em ONG, programas sociais, certo? Estabelecimentos de acolhimento infantil, Casa do Lar, fundações sociais, entre outras instituições. Ok. Olha, a avaliação da aprendizagem. Então, assim, nessa etapa, o que é que vai acontecer? Cada estudante deve comparecer à instituição com os seguintes documentos. Então, para onde vocês forem, quando a gente fala instituição, lembrando que é instituição no geral, certo? O lugar onde vocês forem aplicar a extensão. Vocês devem levar a carta de apresentação, vocês devem preencher a ficha local de aplicação, e os documentos devidamente organizados devem ser enviados num único arquivo, no formato de PDF, no ambiente de aprendizagem 2, certo?
Então, vamos lá. Dicas para atividade de intervenção. Jeane levantou a mão. Pode falar. Na Jeane? carta de apresentação. Boa noite, tá ouvindo? Tô sim. Essa carta de apresentação, onde é que a gente acha? Porque eu olhei Ela, hoje na plataforma e não vi, não. ela não tá Eu vi lá? na ficha, eu vi só a ficha da Pronto. carga Então, horária. eu já vou ver com os rapazes do TI, certo? A equipe do TI, porque que ela não tá lá, mas vocês têm que ter. Pronto, algumas dicas de atividade de intervenção seria o quê? Uma ação social para crianças, arrecadação e entrega de brinquedos, contação de história com fantoches em escola, palestras em igreja para crianças que lá frequentam, caminhada pelo respeito a crianças, gincanas culturais em escolas. E dicas de atividades de intervenção também pode ser o quê? Reforço escolar sobre leitura, oficinas de arte para professores, oficinas de reciclagem para crianças, exposição e recitações de poema e participação em projetos de leitura. Eu vou apresentar agora aqui para vocês Boa o noite. projeto. Boa noite. Licença, professora, esse projeto também caiu para mim, agora e minhas colegas no segundo período. A gente já assistiu até uma aula, uma explicação sobre ele. Eu só queria uma informação. A gente estava olhando umas atividades aqui que é feita com criança, do primeiro ao segundo ano. E, tipo, tem várias coisas, tem pipocando sílabas, tem ficha de leitura, várias opções de atividade. Eu queria saber se a gente poderia atuar nesse ponto como Pode. se fosse um estágio, para a gente, tipo, dar como se fosse uma aula, sabe? Um momento de entretenimento, mas Um que ao estágio, mesmo não. tempo... Pronto, olha. Antônio ou Milena? Milena, né? Milena, olha, não é estágio, lembra? Porque o estágio ele tem uma carga horária que vocês têm que cumprir. A extensão, o primeiro passo que vocês vão é o quê? A gente pede que no mínimo sejam atuados em 5 dias. Porém, esses 5 dias seria o quê? O primeiro dia você vai lá, se apresenta, conhece o público, cria um vínculo com o público que vocês querem aplicar. Quando vocês veem como é esse público, através disso aí é que vocês vão criar estratégias de como apresentar esse projeto. Então, assim, pode ser ação com jogo, certo? Um jogo lúdico, pode ser ciclos de palestra, pode ser caminhadas, pode ser gincana, pode ser campeonato esportivo. Pode colocar dentro do tema, do projeto, como é um tema amplo, vocês podem trabalhar solidariedade, cultura de paz, vocês podem trabalhar diversidade e diferenças culturais, autonomia e entre outros. Vocês vão vendo qual é a necessidade daquele público de se trabalhar dentro do tema do ECA, certo? Que tenha o ECA. Então, dentro do ECA, vocês vão trabalhar um subtema, é como se fosse um subtema. Vocês vão pegar o ECA, vão apresentar, vocês têm que apresentar também o ECA para essas crianças, para que elas entendam quais são os deveres delas, certo? E os direitos delas, porque também muitas das nossas crianças, eu atuo também em sala de aula regular da educação básica, eles acham que eles só têm direitos, né? E não têm deveres. Então, eles têm que entender também quais são os direitos e quais são os deveres dele. Daí é que você pensa como você vai atuar dentro dessa escola, ou numa ONG, ou numa igreja, seja lá qual for a área que você escolha, certo? Você não pode utilizar do estágio. Você pode fazer uma complementação, uma atividade que você iria fazer no estágio, você fazer algo que seja voltado para o tema do ECA, certo? Entendeu, Milena? Obrigada. Por nada. Olha, gente, tá aparecendo aí para vocês o projeto. Deixa, Eduardo, como tá pequeno. O projeto, certo? Gente, eu vou dar uma olhadinha no projeto por aqui, pelo que eu tenho, porque aqui no slide tá muito pequenininho. Mas vocês estão visualizando bem eles, então?
O projeto está aparecendo para vocês direitinho? Sim, sim, tá um Pronto. pouco pequeno. Tá sim, um pouco pequeno. Para mim também tá. Então, por isso que eu vou dar uma olhada por esse que eu tenho aqui. Olha, o projeto de extensão universitária, o tema é o quê? Dentro dos novos métodos de ensino e aprendizagem no campo da pedagogia, faz-se necessário pensar múltiplas competências dos professores e alunos em sala de aula. Vale ressaltar que tanto os alunos como os professores precisam estar cientes sobre os direitos e deveres diante da Constituição Federal e o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, vocês, lá na ficha não tem 5 dias? Então, vocês vão fazer o quê? No primeiro dia, vocês vão para a escola, faz a apresentação, vocês já fazem uma reunião com os professores, uma reunião uma observação com a sala de aula, se for na escola, certo? Caso seja na escola. Se não, se for numa ONG, você faz com os funcionários que tem lá e você apresenta o projeto, certo? Que é esse aqui para todos. E dentro desse projeto, vocês vão escolher um subtema daqueles que eu falei para vocês aqui, que eu dei alguns exemplos, que foi solidariedade, cultura de paz. Vocês veem o que é melhor para o público, certo? Encaixa. Que não seja também só obrigado a esses que eu citei, não, gente. Vocês são livres. E faz a aplicação do projeto. Então, lá, nos 5 dias, vocês vão botar que no primeiro dia vocês foram à visita, apresentaram o projeto. No segundo dia, vocês podem ir até, não precisa nem ir os 5 dias, certo? Vocês podem fazer toda a extensão em apenas 2 dias. O primeiro dia você vai, se apresenta o projeto para os profissionais que estão lá, diz o que você quer fazer, você planeja a estratégia, já coloca no segundo dia, por exemplo, a estratégia lá. E no terceiro dia você já pode colocar o quê? A aplicação, como foi que se deu. Certo? E vocês só precisam fazer a aplicação em um único dia, que é diferente do estágio. O estágio vocês têm que ir 5 dias para fazer uma aplicação. A extensão não. Vocês só precisam de um único dia para fazer essa aplicação. Pode falar, Adilza. Adilza? Não tá com a mão levantada, não. Pronto, então vamos dar continuidade. Ó. O objetivo geral é o que desse projeto? Promover o conhecimento e reflexão crítica sobre o direito da criança e do adolescente entre os professores e alunos do ensino básico na rede pública ou privada. Então, foi isso aí que talvez tenha aprendido vocês achando que poderia ser só na escola pública, certo? Mas não, pode ser em qualquer uma daquelas áreas que a gente já colocou aí no slide. Tá me ouvindo agora? Estou sim. Sim, eu gostaria de saber se, caso a pessoa escolha a escola, né, para trabalhar esse projeto, se precisa trabalhar com todas as turmas, ou se escolhe apenas uma turma. Pode escolher apenas uma. Tá, obrigada. Certo? Então, assim, visando sua conscientização sobre os direitos e deveres estabelecidos pela Constituição e o Estatuto da Criança e Adolescente e suas aplicações na promoção de inclusão escolar. Então, os objetivos específicos, gente, do projeto é o quê? Conscientizar a comunidade escolar, promover a participação dos alunos. Então, a gente quer o quê? Que tenha realmente uma interação, certo? Nas igrejas, como o pastor colocou, que ele está à frente de uma igreja e quer fazer lá, é bem interessante também. Por quê? Trabalhar a conscientização dessas crianças e desses adolescentes, o que é que eles têm direito, na escola também, qual é o papel deles, né? E eles imperantes cidadãos, qual é também o papel dele mediante a sociedade. Então, tudo isso é bem interessante para que a gente trabalhe com as crianças. O público-alvo, gente, alunos, professores, coordenadores pedagógicos e demais profissionais envolvidos, certo? Então, assim, aqui está voltado como se fosse apenas para a escola, mas não impede de você aplicar em qualquer lugar. A metodologia será desenvolvida através de encontros semanais, aí vocês vão ver que a gente colocou um cronograma de 5 dias.
Nesse cronograma tem o quê? O primeiro dia você já coloca lá na sua ficha. Encontro com professores para debate da temática e apresentação da intervenção de vocês, que é o projeto de vocês em ação. Planejamento de concursos de cartazes, a gente deu alguma sugestão aqui, certo? Para aplicar com as crianças em relação às leis do ECA. No segundo dia, apresentação do Estatuto da Criança e Adolescente. Você pode apresentar esse estatuto no mesmo dia que você for fazer esse encontro com os professores, só que você vai colocar lá na ficha como se já foi uma ação do segundo dia. No terceiro dia, realização de atividade em sala. No quarto dia, reunião com pais ou responsável para discutir a importância do conhecimento. É uma sugestão, mas não é obrigado vocês fazerem. No quinto dia, a culminância do projeto lúdico. A gente dividiu aqui em 5 dias, mas como eu coloquei aqui para vocês, vocês podem fazer até em 2 ou 3 dias. O interessante é que vocês vão à escola, ou seja lá qual for o ambiente escolhido, no mínimo 3 dias. Por quê? Porque quando você vai a primeira vez que você se apresenta para você conhecer o público, depois você vem, aí mostra os profissionais lá o que é que você quer aplicar, e no terceiro dia você pode ir lá e já fazer a sua prática de extensão, já fazer a aplicação, certo? Ficou claro, gente, essa parte do projeto? O projeto está lá, vocês não precisam mudar nada, somente seguir o tema geral, certo? A importância é essa. Aí está a ficha. Vocês estão vendo bem a ficha? Sim. Tá todo mundo? Sim. Pronto. Em cima, estagiário são vocês, certo? Aí, responsável pela instituição. Se for uma escola, seria o diretor da escola. Se for uma ONG, a supervisora. Se for a igreja, o pastor, certo? Aí o endereço e o local do projeto, onde será aplicado, o e-mail e o telefone. Aí tá, olha, as atividades que vocês vão desenvolver, que aqui são aqueles cronogramas que a gente colocou aqui para vocês. Então, assim, vocês podem até replicar o que tem no projeto aí. Quando chegar no dia da atividade, realmente é que você vai descrever toda a atividade, como é que foi feita e como foi executada. Shirley, pode falar. Shirley? Tá me ouvindo? Gente, ó, aqui são a data, certo? Aqui a entrada e a saída de vocês e aqui a duração das visitas. Aí aqui a assinatura do aluno e aqui a assinatura do supervisor. Então, no caso do pastor aí da igreja que ele quer aplicar lá, ele mesmo não tem como assinar aqui, mas ele pode colocar alguém que seja da parte também administrativa da igreja, certo? Que faça parte e coloca para assinar aqui, porque senão iria sair as 2 assinaturas dele aqui. Alguma dúvida com a ficha? Boa noite, professor. Sim, professora. Pronto, pode falar. Tem o mesmo projeto na prática de extensão universitária 1 e 2. Se a gente fizer o mesmo projeto para as 2 disciplinas, corre o risco de zerar ou a pessoa tem que fazer projetos diferentes? Como é o mesmo projeto, não corre o risco de zerar, porque assim, a gente está dando essa oportunidade ao aluno que seja o mesmo projeto. Agora sim, se são turmas diferentes, o correto seria que a ação, pelo menos, seja diferente, né? Entendi. Mas não corre o risco de zerar, mas com certeza a pontuação será menor, porque você está apenas replicando o que o colega já fez. Lembrando, gente, que pode ser em grupo de 4, porém cada um envia seu material individualizado na plataforma, certo? A aplicação pode ser de 4. Mas assim, professora, quer dizer, eu faço o meu projeto sozinho.
Então, eu posso tanto lançar esse projeto no I no 2, como no 3 e no 4, Sim, sendo que eu fiz o projeto sozinho? sim. Se você fez ele sozinho, sim. Ok, obrigado. Ô, professora, boa noite. Boa noite. Deixa eu perguntar. Se caso é porque o padre, a gente estava pensando em fazer isso na instituição aqui na igreja. Porém, o padre está afastado. A coordenadora pode assinar? Pode. Ah, Pode sim. certo. Certinho, obrigada. Professora, Oi. a questão de lá tem na ficha na ficha, no caso, e-mail, telefone, e-mail, é tudo a instituição que a gente vai, né? Exato. Da instituição. Aí a saída e a entrada e a duração de tempo. Tem um tempo mínimo da gente botar a duração de tempo ou a gente colocar o tempo que a gente ficou lá? Não, assim, a disciplina, ela consta 80 horas, certo? Porém, vocês não são obrigados a ficar essas 80 horas lá no lugar onde vocês vão aplicar. Então, vocês podem dividir, tipo, porque tem a construção do projeto, entendeu? Que vocês vão aplicar, da ação. Então, vocês já podem colocar, mas não precisa necessariamente constar lá 80 horas. Você pode dizer realmente, se você foi pela manhã e conseguiu ficar lá durante 4 horas, você só coloca as 4 horas. Se você só conseguiu 2 horas, você coloca 2 horas, certo? Pronto, no caso, não tem problema que, no caso, exemplo, se no final der um exemplo, der 20 horas, não tem problema. Não. Não tem, porque tem Pronto, a só essa dúvida. contrapartida, que é a construção. Pronto, Certo? obrigado. Por nada. Gente, ó, o relatório, esqueci de imprimir o relatório. O relatório aqui tá tão pequeno, mas eu vou tentar ver. A professora já tá ficando com uma vista ruim. O relatório, aqui, ó, é o título, certo? O título que vocês escolheram, do que vocês vão trabalhar. Lembrando, é o título, não o tema, certo? O nome do aluno, porque o tema é o tema do projeto. Aí vocês vão escolher um tipo, um subtítulo para trabalhar, certo? Essa ação. Vamos aqui passar, ver se eu consigo enxergar. Pronto. Aqui a identificação do aluno, nome completo, curso, período, país, cidade, certo? Aqui as informações sobre a instituição. Aqui nesse espaço, vocês vão fazer um breve relato, certo? Um breve relato sobre a instituição, seja ela qual for, igrejas, ONGs, Casa do Lar, escola, certo? Vocês vão falar um pouquinho como é essa instituição, certo? Discursar como é que ela é, como é que ela funciona. Se for em escola, é fácil. É só você pegar lá o PPP da escola e lá já tem no histórico do PPP. Se não for, vocês vão relatar, se for igreja, a fundação, como é que ela se consegue se manter. Oi, Eliane. Oi, Eliane. Levantou a mão? Não? Oi, Eliane. Pronto, vamos continuar aqui. Aqui, Eu posso fazer na escola onde eu trabalho? sim, pode sim, certo? Tudo bem, obrigada. Nada. Aqui, olha, esse espaço aqui é a contextualização. Então, é um espaço destinado para que o discente faça descrição da problemática, bem como os referenciais teóricos. Então, aqui nessa parte, vocês vão fazer um breve relato, vocês vão fazer uma descrição bibliográfica, certo, gente? Da pesquisa de vocês, do que vocês vão trabalhar, a problemática em si que vocês vão trabalhar. Aqui nessa outra parte, que é a metodologia, vocês vão dizer como é que vai ser feito, certo? Essa ação aplicada, como é que vocês vão aplicar elas, como é que você vai aplicar ela na sala de aula, como é que você vai aplicar ela na igreja, como é que você vai aplicar ela na casa do lar. Pode falar, Maria.
Pode falar? Pronto, baixou a mão. Vamos dar continuidade, gente. No caso desse relatório, você vai observar, ele vai ser enviado para você antes de mandar definitivo, ou a gente envia definitivo diretamente na plataforma? Envia definitivo diretamente na plataforma. Aqui, ó, é um espaço destinado ao discente, detalhamento da realização da prática, certo? Então, assim, quando eu coloco aqui a metodologia nesse lugar aqui, que eu estou dizendo que vai ter diálogos com os professores, com os alunos e os demais profissionais, que vai ter a discussão da temática, que vai ter uma reunião comigo e os profissionais, onde eu vou aplicar. Eu posso ter exibido algum filme, eu posso fazer alguma palestra. Aí, nessa outra parte aqui, gente, olha, que é o espaço destinado para o discente apresentar detalhadamente o resultado, é como se deu realmente, certo? Quando você aplicou, qual foi o resultado dessa realização, dessa prática, desse projeto? O que foi que você percebeu que ficou realmente, né? Qual foi a validação que esse projeto trouxe para aquele público? O que foi que acrescentou para eles? E aqui, gente, são as considerações finais, que é o espaço destinado para que o discente escreva as considerações finais realizadas pelo projeto. Então, aqui, vocês vão falar um pouquinho de para vocês, enquanto aluno, como foi para vocês aplicar esse projeto de extensão, certo? No que profissionalmente, como futuros profissionais pedagogos, acrescentou para vocês, certo? Vocês vão falar o pessoal de vocês aqui. E aqui a referência bibliográfica. Márcia, pode falar. Pode falar, Márcia? Pronto, gente. Então, ficou claro a diferença de estágio e de extensão, a disciplina, que uma disciplina, ela é prática, porém, ela não é obrigatória ser apenas em ambientes oficiais, que pode ser em outros ambientes, e que você pode aplicar ela de diversas maneiras, e não especificamente apenas como de maneira de uma aula, como uma dos Lembrando que sempre seguindo o tema que é o ECA, certo? O tema do projeto. Então, vocês já não vão ter essa necessidade de criar um projeto. Vocês vão criar apenas subtema, o título e como vocês vão trabalhar, certo? A ação de vocês, já vão criar diretamente a ação. Alguma dúvida? Oi, professor. Então, o título pode ser algum desses, né? Oi? Porque falou duas pessoas. Oi, Diogo. Oi, professora. Então, o título a gente pode colocar algum desses ou a gente pode escolher outro, né? Isso mesmo. Pode sim, Diogo. Ok. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Alguma dúvida, gente? Não sei. Pronto, então nós vamos finalizar, certo? A nossa aula. Podemos finalizar, vocês não têm mais nenhuma dúvida. Caso vocês necessitem Professora? de ajuda... Oi? Eu entrei agora, estou super perdida no assunto. A Peço live até tá desculpa. Eu também peço até desculpa a vocês novamente, porque houve um problema aqui e a gente iniciou bem atrasada. Olha, minha querida, a live está gravada, certo? Você pode assistir novamente ela, nós já estamos finalizando. E caso vá surgindo alguma dúvida na construção do relatório, o que é que vocês vão fazer, Diogo?
Vocês vão lá no chat, certo? Da plataforma do AVA e vão me perguntar lá, porque assim eu tiro diretamente a dúvida de vocês. Tá bom? Tá bom. Então, que Deus abençoe a Essa vida aula de vai ficar vocês. gravada onde? A noite de vocês, a aula, Eduardo, fica gravada na plataforma, né? Pronto, o rapaz está me dizendo aqui que tá vendo onde é que vai colocar ela para ficar gravada, mas que ela vai ficar gravada e que vocês podem assistir várias vezes. Aí como é que a gente sabe qual a plataforma que está gravada para acessar a aula para a gente... A coordenação repassa para vocês e assim que se for para o AVA, assim que for para o AVA, a gente já coloca no AVA. Mas a coordenação de pedagogia repassa para vocês, certo? Certo. Então tá. Obrigada, meu amor. Por nada, que Deus abençoe a vida de vocês. Você também. Deus abençoe você também. Beijo. Beijo, tchau. Foi um prazer estar com Tchau. vocês. Foi um prazer também.